Olá, aqui estamos para continuar com o nosso ensinamento do livro de Salmo. E como todos os dias Deus tem falado ao nosso coração, hoje não vai ser diferente. Ele irá falar grandiosamente em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, dai-nos sabedoria e entendimento, revela-nos a tua palavra. Revela-nos o teu querer, os planos que o Senhor tem para a nossa vida, que se cumpra, que o nosso entendimento seja aberto no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 68. Aqui no Salmo 68, o título diz assim: Cântico de louvor e ação de graças a Deus, como nosso Salvador. Aí ele inicia assim: Levanta-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante deles os que aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impelirá. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Desta maneira que Deus vai destruir todos os nossos inimigos. Entenda, nós não temos pessoas como inimigos. São os espíritos das trevas que possuem o corpo das pessoas que são os nossos inimigos. E aqui o salmista Davi ele deixa bem claro que aquele que está com Deus, Deus ele dissipa, ele destrói, ele extermina, ele acaba, ele expulsa todo espírito diabólico daquelas pessoas a qual está em volta daqueles que buscam a Deus. Aí ele continua: mas alegrem-se os justos e se regozijam na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. O Senhor quer que eu e você se alegre, mesmo antes da vitória vir, mesmo antes de Deus destruir os nossos adversários, nossos inimigos, esses espíritos imundos que estão em volta, que estão à nossa volta, em volta das pessoas que nós estamos em busca para abençoar. De louvores, de graças, agradeça a Deus pela vitória, porque ela é certa no nome de Jesus. Aí ele continua: Pai de órfãos e juízes e juiz de viúva. É Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em trevas. Entenda, nosso Deus é o Deus do impossível. Aquele que está preso em grilhões, Deus livra ele. Aquele que está solitário, Deus traz ele de volta para a sociedade. Só precisamos crer. Se crermos, vamos ver a glória de Deus. E ele continua: ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se, os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Entenda, Deus ele estava e ele está com o povo dele. Lá naquele deserto, durante o dia, havia uma nuvem que cobria todo o povo enquanto eles caminhavam. Aquela nuvem era para que o sol não os queimasse, mostrando que Deus estava ali. Durante a noite, havia uma bola de fogo, uma
tocha enorme de fogo que ia na frente deles, clareando o caminho, para que os bichos peçonhentos não os pegassem, para que eles não pisassem em buracos, para que eles não tropeçassem. E hoje não é diferente. Deus, ele mostra sinais, maravilhas, pessoas à sua volta para te ajudar, para mostrar que ele estava lá no deserto e que hoje ele está aqui comigo e com você, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. E ele continua: Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança. Quando estavam cansados naquela habitação o teu rebanho, tu, ó Deus, provestes o pobre da tua bondade. Deus é um Deus de providência. A tua necessidade, a minha necessidade, Ele vai prover. Não se preocupe. Tenha fé. O nosso Deus é o Deus do impossível. E quando Ele entra em ação, tudo acontece. Só precisamos crer. E aí ele diz: O Senhor deu a palavra grande. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à presença, e aquela que ficava em casa repartiam os despojos. Ainda que vos deites entre redes, serei como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarela. Amarela representa o ouro. Entenda. Todo o sofrimento, toda a aflição tem um tempo certo para terminar. E quando chegar o tempo que essa aflição vai ser terminada, vai se findar, entenda, Deus vai te cobrir de ouro. Deus, ele vai te dar tudo aquilo que você pensou, e ele ainda vai te dar aquilo que você nem sequer sonhou, cogitou em ter um dia da parte de Deus. E ele continua dizendo: quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi quando caiu a neve em Zalmon. O monte de Deus é como um monte de Bazar, um monte elevado como o monte de Bazar, porque saltais os montes elevados, este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Entenda, os lugares que Deus tem para mim e para você são lugares altos, lugares muito altos, muito grandes. E lá nesses lugares altos, Deus, ele vai estar comigo e com você. A partir do momento que somos perseverantes, a partir do momento que cremos que Ele é conosco, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso Deus, entenda. Além de você ser colocado em lugares altos, essa colocação será eterna, na terra e no céu. Porque a palavra de Deus diz: tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Aí ele continua e ele diz assim: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subistes ao alto, levastes cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e o Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte.
Deus está dizendo, olha, todos os carros me pertencem. Tudo que existe nessa terra me pertence. A partir do momento que você entender, tudo é meu. A única coisa que Deus quer é o nosso coração. Um coração voltado para adorá-lo, para agradá-lo e para fazer a vontade dele. Quando ele vê um coração quebrantado, ele não resiste. Quando ele vê um coração voltado para adorá-lo, para agradá-lo, para fazer a vontade dele, ele não resiste. Ele diz, olha, tudo é meu. No tempo certo, você usufruirá. Nós precisamos simplesmente esperar com paciência no Senhor. E tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você, Ele vai nos dar. No nome de Jesus. Aí ele continua, mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo dos que andam em sua culpa, em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazar, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumento atrás entre eles, as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles os príncipes de Judá. Com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizastes por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreendes as feras dos canaviais, a multidão dos ouros, com os novilhos do povo, pisando com os pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Mas quando Deus ele vê uma injustiça, Ele busca, né, Ele vai fazer com que aquela injustiça seja desfeita. Entenda que o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus poderoso. E Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu e você só precisamos crer no Senhor, confiar nas palavras que o Senhor deixou escrita para mim e para você. E a partir do momento que nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Aí ele continua, embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, caí a Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aqueles que vai montando sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, ó Deus de Israel.
é que dá fortaleza e poder ao teu povo. Bendito seja Deus. Glórias, aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele nos torna como uma fortaleza. Ele nos dá força, Ele nos dá vigor, Ele nos dá coragem, Ele nos dá intrepidez. Tudo que eu e você precisar para guerrear no mundo espiritual, você pode ter certeza. Se você pedir para Deus, Ele vai te dar. E a vitória é sua, no nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse entendimento, obrigada por essa revelação, obrigada, meu Deus, porque Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus, Pai, que só queres o nosso coração. Só queres um coração voltado para Te adorar, para Te amar, para Te servir, oh Deus. E tudo o Senhor faz na nossa vida, Senhor. Eu creio, Deus. Oh Deus, Tu és tão lindo, tão maravilhoso, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajude a ser grato ao Senhor, a cantar louvores de gratidão ao Senhor, como o salmista Davi fazia, Pai. Porque sabemos que o problema não é o erro, o problema é persistir errando, Senhor. O problema, Senhor, é nós não levantarmos a cabeça e prosseguirmos para o alvo que é Jesus, que é a nossa salvação, para que o Senhor nos glorifique, para que o Senhor seja honrado nessa terra. Oh, Deus, obrigada. Eu te agradeço por tudo, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e eu peço ao Senhor, Pai, abençoa essa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa oração, que está acompanhando essa leitura, abençoa grandemente o Teu filho, a Tua filha, Pai, que está se esforçando para aprender mais de Ti, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dela, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.